Você pode trabalhar 50 anos da sua vida e ainda assim perder tudo. E eu não estou falando de uma história distante, tá? Eu estou falando de algo que eu vivi dentro da minha casa. E é justamente por isso que você vai entender o porquê dessa mensagem ser tão urgente. Aos 30 anos de idade, eu vi o meu pai, um homem que trabalhou meio século da vida dele, perder 90% de tudo que ele construiu. E não foi por preguiça, não foi por falta de dedicação, porque ele acordava cedo, ele dormia tarde e fazia tudo para poder sustentar nossa família. Mas ele carregava uma crença que parecia inofensiva, que investimento seguro era somente investimentos em imóveis. E foi exatamente aí que ele cometeu o erro mais caro da vida dele. O problema não estava apenas nos imóveis em si, estava em colocar tudo em apenas um lugar, sem entender o que ele estava fazendo. Porque quando você concentra todo o seu patrimônio em um único tipo de ativo, você entrega a sua segurança ao acaso. É como você construir um castelo inteiro em cima de um único pilar. Quando ele racha, tudo simplesmente se desmorona. E foi aí que eu aprendi a primeira regra que guia tudo que eu faço até hoje. Diversificação não é luxo, é sobrevivência. E pensar que hoje eu consigo ajudar mais de 10 milhões de pessoas todos os meses a não cometerem o mesmo erro. E tudo isso começou com apenas R$ 50 por mês que a minha avó guardava numa caderneta de poupança. Que essa história que eu vou te contar é de como 3 gerações da minha família me ensinaram a lição mais valiosa sobre dinheiro e como essa lição pode transformar a sua vida também. O meu pai sempre foi o meu herói, um baiano feliz, dono de um sorriso largo, daqueles que iluminava qualquer ambiente. Ele era o tipo de pessoa que contava uma piada e fazia todo mundo esquecer os problemas. Mas quando o dinheiro começou a faltar, aquele homem começou a desaparecer. O riso foi dando lugar ao silêncio, as conversas alegres na mesa de jantar foram sendo substituídas por contas espalhadas e olhares pesados. O telefone tocava e a gente já sabia que era uma cobrança nova. E junto com cada ligação, também um pedaço da leveza do meu pai era arrancada. Aos poucos eu vi ele se transformar de uma pessoa alegre, confiante, cheia de esperança, para um homem cansado, triste e muitas vezes impaciente, em alguns momentos até mesmo agressivo. Não porque ele quisesse, mas porque a frustração e o medo de não dar conta transbordavam ele. A falta de dinheiro não roubou somente os bens do meu pai, roubou a alegria, roubou a leveza, roubou a essência de quem eu mais amava. E foi ali que eu aprendi da forma mais dura possível que diversificação não é detalhe, diversificação é sobrevivência. Mas nem tudo na minha história foi marcado por perdas, porque aos 18 anos eu recebi um presente que mudaria tudo. E não foi um carro, não foi uma herança, não foi nada grandioso, tá? Foi algo muito mais poderoso do que isso. Minha avó ela me entregou R$ 8.000. O dinheiro que ela havia juntado durante 8 anos, colocando apenas R$ 50 todos os meses numa caderneta de poupança. R$ 50, o valor de um almoço. E ainda assim esse pequeno hábito se transformou em algo enorme. Foi a minha primeira grande lição. A consistência sempre vence o valor. Com esse dinheiro, eu comprei algumas pranchas de stand-up no Rio de Janeiro e eu comecei a minha primeira empresa. Eu acordava 3, 4 horas da manhã, carregava aqueles equipamentos na cabeça, dava aula o dia inteiro. Era cansativo, mas era algo meu. E no primeiro ano, aquele simples presente da minha avó, fruto da disciplina dela, virou um faturamento de mais de R$ 100.000. Aqueles R$ 50 por mês se multiplicaram em trabalho, oportunidade e futuro. Inclusive, na minha faculdade de administração, eu tive meu primeiro momento eureka. Até então, eu era apenas um grande dono de um pequeno negócio. Mas e se eu pudesse me tornar um pequeno dono dos maiores negócios do mundo? E se em vez de depender somente do meu suor, eu pudesse ganhar dinheiro com o trabalho das maiores mentes do mundo? E se eu pudesse ser sócio da Apple, da Microsoft, das empresas que estão moldando o nosso futuro? Foi ali que eu entendi. O mercado financeiro não se trata de cassino, e sim da democratização da propriedade. Porque antigamente, só os ricos podiam ver o dinheiro se multiplicar em equity. Hoje, qualquer pessoa com apenas R$ 50, qualquer trabalhador, pode virar sócio das maiores empresas do mundo. Isso é democratização. Transformar trabalhadores em proprietários. Eu mesmo comecei investindo R$ 200, R$ 300 que me sobravam por mês. E eu percebi que eu não precisava de muito dinheiro. Eu precisava apenas de 2 coisas: conhecimento e consistência. Então, em 2020, quando a pandemia chegou, o mundo inteiro parou. E eu pensei, se eu não usar esse momento agora para ensinar o que nunca foi ensinado nas escolas, quando que eu vou fazer isso? Porque na escola nos ensinaram a ganhar dinheiro, mas nunca a multiplicar ele. Foi assim que eu comecei a criar conteúdo. E no primeiro ano, já éramos 1 milhão de seguidores. Hoje somos mais de 4,5 milhões e mais de 10 mil alunos. Sabe por quê? Porque cada pessoa que aprende não é apenas um aluno.
é um pai, uma mãe, é uma avó, é uma tia, é alguém quebrando um ciclo. E eu não queria e não quero que nenhuma criança viva o que eu vivi. Que veja um pai trabalhar a vida inteira e perder tudo por falta de conhecimento. E aqui está uma verdade difícil que ninguém te conta. A saúde financeira ela é tão vital e tão importante quanto a saúde física. Você cuida do seu corpo, cuida da sua família, mas quando foi a última vez que você cuidou da saúde do seu dinheiro? A diferença entre meu pai e a minha avó não foi o quanto eles tinham, foi o quanto eles sabiam. Enquanto ela transformou R$ 50 em 8 mil, ele deixou milhões virarem dívidas. E a boa notícia é que a educação financeira ela não é um dom, você não nasce com ela. É uma habilidade. E toda habilidade pode ser aprendida, inclusive por você. E essa é a escolha que todos nós temos. Você pode continuar sendo um grande trabalhador em um pequeno mundinho, gastando a sua vida inteira para poder manter as contas em dia, sem nunca ver o fruto real do seu esforço. Você pode continuar correndo, mas sem nunca sair do lugar. Ou você pode decidir se tornar um pequeno sócio do maior mundo de oportunidades que já existiu. E não importa se você começa com R$ 50, 50 mil ou 5 milhões. O que importa não é o tamanho do seu começo. O que importa é o tamanho da sua decisão. Começar com conhecimento, com consistência e com propósito. Porque quando você muda a sua relação com o dinheiro, você não muda somente a sua vida. Você muda o futuro da sua família. Você quebra ciclos que pareciam condenar gerações. E você cria um legado que fala mais alto do que qualquer bem material. A minha avó, com apenas R$ 50 por mês, plantou uma semente. Dessa semente, nasceu uma empresa. Dessa empresa, nasceu uma família. E dessa família, nasceu uma missão. A missão de transformar a vida financeira de milhões de brasileiros. E hoje, essa missão também pode ser sua. E você, vai plantar que semente hoje?